Tempo comum, quarta semana, quinta-feira, tema 31. Os doentes, prediletos do Senhor. Pontos a meditar. 1. Imitar Cristo no amor e no cuidado dos doentes. 2. A unção dos enfermos. 3. Valor corredentor da dor e da doença. Aprender a santificá-la. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa fala-nos da missão que os 12 empreenderam pelas aldeias e regiões da Palestina. Pregaram a necessidade de fazer penitência para entrar no reino de Deus e expulsavam os demônios e ungiam com óleo muitos doentes e os curavam. O azeite era utilizado com frequência para curar as feridas, e o Senhor determinou que fosse essa a matéria do sacramento da unção dos enfermos. Nas breves palavras do Evangelho de São Marcos, a Igreja viu insinuado este sacramento, que foi instituído pelo Senhor e mais tarde promulgado e recomendado aos fiéis pelo apóstolo São Tiago. É mais uma demonstração da solicitude de Cristo e da sua Igreja pelos cristãos mais necessitados. O Senhor mostrou sempre a sua compaixão infinita pelos enfermos. Ele próprio se revelou aos discípulos enviados pelo Batista, chamando-lhes a atenção para o que estavam vendo e ouvindo. Os cegos recuperam a vista e os coxos andam. Os leprosos ficavam limpos e os surdos ouviam. Os mortos ressuscitavam e os pobres eram evangelizados. Na parábola do banquete das bodas, os criados recebem esta ordem: saí pelos caminhos e trazei os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. São inúmeras as passagens em que Jesus se mostra compadecido ao contemplar a dor e a doença, e em que cura muitos como um sinal da cura espiritual que realizava nas almas. Ora, Jesus quis que nós, os seus discípulos, o imitássemos numa compaixão eficaz por aqueles que sofrem na doença e em toda a dor. A Igreja cerca de amor todos os afligidos pela fraqueza humana, mas ainda reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador pobre e sofredor. Faz o possível por mitigar-lhes a pobreza e neles procura servir a Cristo. Nos doentes, vemos o próprio Cristo que nos diz: o que fizestes por um destes, a mim o fizestes. Quem ama verdadeiramente o próximo deve fazer-lhe bem ao corpo, tanto como à alma, escreve Santo Agostinho. E isso não consiste apenas em acompanhar os outros ao médico, mas também em cuidar de que não lhes falte alimentação, bebida, roupa, moradia, e em proteger-lhes o corpo contra tudo que possa prejudicá-lo. São misericordiosos os que usam de delicadeza e humanidade quando proporcionam aos outros o necessário para resistirem aos males e às dores. Entre as atenções que podemos ter com os doentes está o cuidado de visitá-los com frequência oportuna, de procurar que a doença não os intranquilize, de facilitar-lhes o descanso e o cumprimento de todas as prescrições do médico, de fazer com que o tempo que estejamos com eles lhes seja grato.
Não esqueçamos que os doentes são o tesouro da igreja e que têm um poder muito grande diante de Deus, pois o Senhor os olha com particular predileção. Criança, doente, ao escrever estas palavras, não sentis a tentação de as pôr com maiúsculas? É que, para uma alma enamorada, as crianças e os doentes são ele. 2. Devemos preocupar-nos pela saúde física dos que estão doentes e também pela sua alma. Procuraremos ajudá-los com os meios humanos ao nosso alcance e, sobretudo, procuraremos fazê-los ver que, se unirem essa dor aos padecimentos de Cristo, ela se converterá num bem de valor incalculável. Será ajuda eficaz para toda a igreja, purificação das faltas passadas e uma oportunidade que Deus lhes dá para progredirem muito na santidade pessoal. Porque não raras vezes, Cristo abençoa com a cruz. O sacramento da unção dos enfermos é um dos cuidados que a igreja reserva para os seus filhos doentes. Este sacramento foi instituído para ajudar os homens a alcançar o céu, mas não pode ser administrado aos sãos, nem mesmo aos que não padecem de uma doença grave, ainda que se achem em perigo de vida, porque foi instituído a modo de remédio espiritual, e os remédios não se dão aos que estão bem de saúde, mas aos doentes. A igreja também não deseja que se espere até os momentos finais para recebê-lo, mas quando se começa a estar em perigo de morte por doença ou velhice, pode-se, porém, reiterá-lo, se o doente se recupera depois da unção ou se, durante a mesma doença, se acentua o perigo ou a gravidade. Pode-se administrá-lo também a quem vai submeter-se a uma intervenção cirúrgica, desde que a causa da operação seja uma doença grave. O maior bem deste sacramento é livrar o cristão do abatimento e da fraqueza, que contraiu pelos seus pecados. Deste modo, a alma sai fortalecida e recupera a juventude e o vigor que tinha perdido, em consequência das suas faltas e debilidades. O Papa Paulo VI, citando o Concílio de Trento, explicava e resumia assim os efeitos deste sacramento. Outorga a graça do Espírito Santo, cuja unção tira os pecados, se ainda resta algum por apagar, como também os vestígios do pecado. Alivia e fortalece também a alma do doente, despertando nela uma grande confiança na misericórdia divina. Permite-lhe, sustentado dessa forma, suportar facilmente as provas e penalidades da doença, bem como resistir com maior facilidade às tentações do demônio, que está à espreita. E, por vezes, recupera a saúde corporal, se for conveniente, para a saúde da alma. É um sacramento que infunde uma grande paz e alegria na alma do doente, que esteja lúcido, movendo-o a unir-se a Cristo na cruz e a corredimir com ele, e que prolonga o interesse que o Senhor manifestou pelo bem-estar corporal e espiritual de quem está doente, como testemunham os evangelhos, e que ele desejava que os seus discípulos também manifestassem. Examinemos hoje se sabemos ver Cristo dolente nos enfermos, em cada um deles, se os atendemos com carinho e respeito, se lhes prestamos essas pequenas ajudas que tanto agradecem. Sobretudo, vejamos junto do Senhor se os ajudamos com sentido de oportunidade a santificar a dor, a corredimir com Cristo. Três. Quando o Senhor nos fizer experimentar a sua cruz através da dor e da doença, devemos considerar-nos filhos prediletos. Ele pode enviar-nos a dor física ou outros sofrimentos, humilhações, fracassos, injúrias, desgostos na família. Não devemos esquecer então que a obra redentora de Cristo prossegue através de nós. Por muito pouco que possamos valer,
O sofrimento converte-nos em corredentores com Cristo, e a dor, que era inútil e má, transforma-se em alegria e no tesouro. E podemos dizer, com o apóstolo São Paulo: agora alegro-me com os meus padecimentos por vós, e supro na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. João Paulo II afirma que a dor não só é útil aos outros, como também lhes presta um serviço insubstituível. No corpo de Cristo, o sofrimento impregnado do espírito de sacrifício e de Cristo é o mediador insubstituível e o autor dos bens indispensáveis à salvação do mundo. Mais do que qualquer outra coisa, é o sofrimento que abre o caminho à graça que transforma as almas humanas. Mais do que qualquer outra coisa, é ele que torna presentes na história da humanidade as forças da redenção. Para aproveitarmos esta riqueza de graças, precisamos de uma preparação remota, feita cada dia com um santo desapego de nós mesmos, para que nos disponhamos a carregar com garbo, se o Senhor assim o permite, a doença ou a desventura. Sirvamo-nos desde já das ocasiões normais, de alguma privação, da dor, nas suas pequenas manifestações habituais, da mortificação, para pôr em prática as virtudes cristãs. Recorremos à nossa Mãe Santa Maria, ela que no Calvário, permanecendo de pé, valorosamente junto à cruz do Filho, participou da sua paixão. Sabe sempre convencer novas almas a unirem os seus próprios sofrimentos ao sacrifício de Cristo, num ofertório que, transpondo o tempo e o espaço, abraça e salva toda a humanidade. Peçamos-lhe que as penas inevitáveis nesta vida nos ajudem a unir-nos mais a seu Filho, e que, quando chegarem, saibamos entendê-las como uma bênção para nós mesmos e para toda a Igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.